Oi, todo mundo. Vamos começar com a aula de hoje. A gente estava discutindo alguns teoremas. A gente desenvolveu uma teoria chamada teoria do grau, módulo 2. E para desenvolver essa teoria a gente usou dois teoremas importantes que eu vou voltar até a escrever. Teorema 1, que é o teorema de Desargues. Que diz que o conjunto de valores críticos de uma aplicação f de m para n de classe sem infinito de superfícies entre superfícies de classe sem infinito conjunto de valores críticos de uma aplicação f de classe sem infinito entre superfícies de classe sem infinito tem medida nula. Esse foi o primeiro teorema. E o segundo era o teorema de classificação de superfícies de dimensão 1. Que diz que toda a superfície compacta e conexa de dimensão 1 é difiomorfa, é de classe. Aqui só precisa o de sempre, né, para poder falar de campos de vetores diferenciáveis, essa coisa. CK difiomorfa ao círculo ou ao intervalo 0,1, com o simbordo, né? A gente teve esses dois teoremas, né? Eu falei até que com esses dois teoremas era o bastante para a gente poderia provar as mesmas coisas que provou com o teorema de Stokes. De fato, eu só queria fazer uma observação sobre o teorema de Desargues, que eu falei a aula passada, que não é preciso ter assim as aplicações de classe sem infinito. A gente até pode se preocupar. A gente até pode olhar aplicações de classe menor, por exemplo, MN, né? MN pode ser superfície de classe CK.
e F é uma aplicação de classe CL, nem precisa ser K, onde L, o importante de L é que a classe é pelo menos a dimensão de M menos a dimensão de N mais 1. Aí tem o mínimo com o 1, esse mínimo com o 1, com o número 1, é para que isso aqui fique positivo, né? Para ter sentido a classe, mas em essência, for esse negócio chatinho do mínimo com o 1, a classe da classe de diferenciabilidade da F tem que ser pelo menos a dimensão de M menos a dimensão de N mais 1. Quer dizer, por exemplo, que se a superfície M e N tivessem a mesma dimensão, então o teorema de Sard vale para aplicações de classe C1. Se a dimensão de M fosse maior a dimensão a N em uma unidade, então o teorema de Sard vale para aplicações de pelo menos classe C2. E por aí vai. Então esse é o contexto correto do teorema de Sard. Tá bom? Não precisa a gente olhar para aplicações de classe sem infinito. Aqui ele tem que ser pelo menos isso, né? Maior ou igual. Pode ser mais, né? Maior ou igual. Obviamente, o L não vai, só pode chegar até K, né? Está controlado, a classe da diferenciabilidade da F está controlado pelo K, mas isso é óbvio, né? A restrição para o teorema de Sard, a restrição essencial é essa aqui. Como falei, a prova desses dois teoremas está no livro do Milnor, de topologia desde um ponto de vista diferenciável. E esses dois teoremas já são o bastante bons como para ter aplicações, para ter generalizações das coisas que a gente obtinha com a integral de formas, né? Com o teorema de Stokes. E o bom disso é que isso aqui não tem nada a ver com orientação, né? Por exemplo, a gente tinha, por exemplo, como primeira aplicação, no caso, quando a gente usou o teorema de Stokes, tinha que a primeira era, não existe uma retração contínua R de ômega para o bordo de ômega de uma superfície compacta ômega de classe CK com K maior ou igual a 2 sobre o seu bordo, né? Sobre o seu bordo, né? A gente, por exemplo, tinha provado exatamente esse teorema no caso em que ômega seja uma superfície compacta e orientável. E esses dois teoremas juntos conseguem provar a mesma coisa sem a necessidade, inclusive, de ômega ser orientável, né? E a prova é bem simples, né? Segundo esses teoremas, né? E é uma generalização, né? A intuição a gente já sabe, né? Quando a gente tem uma superfície com bordo, a ideia é que você não pode fazer a ideia é que o bordo não pode absorver a variedade toda continuamente, né? Vai ter um ponto que, de alguma maneira, se o bordo tenta absorver continuamente ômega, de alguma maneira né? Se o bordo de W tenta absorver continuamente W, de alguma maneira W vai quebrar, né? Vai quebrar, né? O que acontece
na bola, né? Se eu tento fazer que a esfera absorva continuamente a bola, aqui a bola intuitivamente vai começar a se abrir pelo centro, né? A ideia é essa, né? Essa é a intuição desse teorema, né? Não dá para fazer tudo isso sem quebrar a bola, né? Isso aqui é uma retração, né? Uma retração e uma absorção, né? De todo esse espaço menor, todo esse espaço total é absorvido por esse espaço menor. Então, a prova é simples, né? Se existe R contínua, retração contínua, a primeira parte igual, né? Então, existe R, que eu vou botar com o mesmo nome, né? Retração CK, né? Quer dizer, a gente só provou que existe uma retração de classe CK-1, né? Uma chatice por causa do teorema da vizinhança tubular, que a gente perde um grau de diferenciabilidade. Mas eu falei que sim, o teorema da vizinhança tubular, dá para provar isso na mão, fazendo a aproximação na mesma superfície. Não precisa ir no RN e depois projetar. Mas tudo bem, a gente tem na mão o teorema da vizinhança tubular, então é isso. Só por causa disso, oficialmente, o que a gente está provando é só para objetos de classe pelo menos 3, então. Já vou falar por quê, né? Só por causa disso. Mas, de fato, eu já vou adiantando para vocês, quando vocês façam a matéria de topologia diferencial, pode tirar esse -1, né? Vão poder tirar isso. Por enquanto eu não posso, assim que vou deixar assim. E existindo uma retração de classe CK-1, eu posso aplicar o teorema de Stokes, né? Aqui o R, teorema de Stokes, desculpa. O teorema de Sartre, né? Aqui ômega e aqui o bordo de ômega. Então, o teorema de Sartre diz que se a F é diferenciável bastante, o conjunto de valores críticos tem medida nula. Vamos ver no caso. No caso, a diferença das dimensões no espaço de partida e de chegada é 1, mais 1 é 2. Então, R precisa ser pelo menos de classe C2. É por isso que eu botei aqui maior ou igual a 3, né? Mas tudo bem. Esse objeto aqui, cadê o giz? É maior ou igual a 2, né? Então, posso pegar o teorema, posso utilizar o teorema de Sartre, então, né? Posso pegar aqui um x sub 0, valor regular de F, né? De R. Pelo teorema de Sartre, né? Pelo teorema de Sartre tem isso. E então, a pré-imagem R-1 de x0 seria uma coisa assim, né? Poderia ser assim, poderia ter outra componente aqui, poderia ter outra por aqui, né? Tá certo? Isso seria R-1 de x0. R-1 de x0 é uma superfície compacta. E compacta porque um fechado dentro de um compacto, né? Compacta de dimensão 1. A dimensão 1 é a diferença das dimensões, né? Essa é a dimensão da imagem, né? Isso está na lista de exercícios, da imagem inversa. Ômega no bordo de ômega. Uma superfície compacta de dimensão 1 com bordo de classe CK, né? De classe, a mesma classe que a função,
Que classe tem a função? Lamentavelmente CK-1, mas tudo bem. Com bordo, o bordo de R-1 de x0, a gente já sabe até calcular, né? O bordo dessa coisa deveria ser a imagem inversa da restrição da R no bordo, né? Deveria ser a restrição de R no bordo, a imagem inversa no x0, mas a gente já sabe que isso aí é x0. Porque a restrição no bordo é identidade, né? A restrição no bordo é identidade, é uma retração. Quer dizer que a imagem, o bordo, deveria ter um ponto, né? Mas isso é uma contradição, né? É uma contradição por causa do teorema de classificação, né? Teorema 2, né? O teorema de classificação de superfícies compactas e conexas. O teorema de classificação diz que toda superfície compacta e conexa de dimensão 1 é um círculo ou um intervalo fechado. Então, essa aqui, ao ser compacta, tem um número finito de componentes conexas. Portanto, e cada componente conexa aportaria no bordo com 0 ou com 2 pontos. Então, o bordo de qualquer superfície compacta de dimensão 1 deveria ter uma quantidade par de pontos, né? Aqui vou botar, né? Vou botar isso com outra cor até. Isso seria o bordo de R-1 de x0. Número par de pontos, né? Cada componente conexa contribui com 0 ou 2 pontos, segundo o teorema 2. E a gente está no contexto do teorema 2 porque R, a superfície seria de classe pelo menos C2, né? Aqui não tem como fugir disso, também dá para provar para C1, mas tem outro, dá para provar até para C0, se é topológica só, mas aí tem outros métodos. Na prova que aparece no Milnor, ele precisa de um campo de vetores sobre a superfície que seja derivável. Então, tem que ser pelo menos C2. Então, por exemplo, vejam que não precisam desenvolver toda uma teoria de integração para obter os mesmos resultados que a gente tinha no teorema de Stokes. Esses dois teoremas, eu queria ressaltar a importância deles, né? Como conseguem fazer isso. E a outra aplicação que a gente tinha, que eu faço rapidinho, é que esse M, né? É uma superfície compacta e orientável de classe, de novo, essa K maior ou igual a 3, a gente até é capaz de provar K maior ou igual a 2 se tivéssemos um melhor teorema de aproximação, mas tudo bem. Então, se M é uma superfície compacta e orientável de classe CK, então, a aplicação identidade não é homotópica, uma constante. Tem muita uma aplicação constante. Eu tenho insistido muito com esses negócios de homotopia, uma constante. Talvez esqueci um pouquinho de falar a importância disso. A importância desse tipo de resultados é o seguinte, que a gente já provou isso no caso que M é uma superfície compacta e orientável. Aqui orientável eu botei à toa, né? Desculpa. A gente não precisa orientável, como eu falei, né? Esses teoremas têm a vantagem assim, sobre o teorema de Stokes, que não precisa orientação, né? Se M é uma superfície compacta
de classe CK com K maior ou igual a 3, então, né? Então a aplicação, identidade, não é uma tópica, uma aplicação constante. É isso. Só precisa ser compacta. Com o teorema de Stokes, eu acho que com a mesma classe de diferenciabilidade, a gente tinha o resultado, no caso, que a superfície, além de ser compacta, seja orientável. E eu só queria ressaltar, aqui vou botar prova de 1 e no outro vou botar prova de 2. Só queria ressaltar aqui uma pequena definição que dá importância em tudo isso. A gente sabe que, no caso de abertos de RN, sabe dizer que toda forma fechada, localmente exata, pelo fato principal de que toda forma fechada sobre um convexo, sobre um aberto convexo ou sobre um aberto estrelado, é exata. Mas esses conceitos de ser convexo ou ser estrelado dependem muito do fato do objeto. O aberto, ele não é um objeto linear, mas localmente ele é linear, né? Então essa definição depende muito da estrutura linear do RN, né? Mas já não tem mais sentido convexo ou estrelado. Essa definição já não tem mais sentido quando a gente passa em superfícies, né? Seria um conceito muito limitante para uma superfície, né? Eu limitaria muito a ideia de uma superfície, porque uma superfície é um objeto curvo, por definição. Então, a gente sabe que para abertos convexos ou estrelados, toda forma fechada sobre esse aberto é exata. O que a gente quer é um conceito parecido para superfícies. Quer saber em que situações uma superfície cumpre que toda forma fechada é exata. Essa coisa é importante, né? Então, o conceito que interessa para superfícies já não pode ser convexo, não pode ser estrelado. O conceito adequado aqui o nome é contrátil. Dizemos que um conjunto até pode ficar fora do RN, mas tudo bem. X dentro do RN é contrátil se a aplicação identidade é aplicação identidade, né? Identidade de x a x, de x para x, é homotópica, uma constante. Tudo bem? Por exemplo, né? Exemplos. Rn é contrátil? X dentro do Rn convexo é contrátil? E X dentro do Rn estrelado também é contrátil, né? Então, isso claramente, essa definição aqui claramente é uma generalização desses conceitos de convexo e de estrelado. E a observação, que é praticamente repetir o que a gente já sabia fazer em conjuntos convexos estrelados, é que se M é M dentro do Rn, né? É uma superfície contrátil de classe CK, K maior ou igual a 2. Então, toda R forma fechada, ômega,
sobre M é exata. Toda R forma fechada sobre M é exata. E aí, a prova é igualzinha que a gente fazia no caso dos abertos convexos ou estrelados de Rn, né? A gente já sabe que nesse caso, como identidade em M, né, é homotópica. A uma constante. E ambas aplicações são de classe CK. Então, a gente sabe que o pullback da identidade, né? Identidade pullback de ômega menos constante pullback de ômega é exata, né? É derivada de alguém. A gente já sabe isso. Só para que isso aqui tenha sentido, claramente R tem que ser maior ou igual a 1, né? Não tem sentido falar de uma zero forma exata. E aí, pronto, né? Isso aqui é ômega. Isso aqui é ômega. E isso aqui é zero, né? Então, essa importância do fato que desse conceito de contrátil, porque eu me preocupo tanto com saber se a aplicação de identidade é homotópica ou uma aplicação constante. É para poder saber se essa superfície é boa, no sentido de que uma forma localmente exata é exata, né? Aqui, como em particular, né? Uma coisa que a gente também já sabia empiricamente, mas tudo bem. É toda a forma fechada. Tem que ser de classe C1, né? Aqui R maior ou igual. Toda R forma fechada ômega de classe C1 sobre M exata. Em particular, toda R forma fechada ômega de classe C1 sobre uma superfície qualquer M dentro do Rn de classe C2, em particular, toda R forma fechada ômega de classe C1 sobre uma superfície qualquer M de classe C2 é localmente exata, né? Isso a gente sabia dizer mais ou menos, eu simplesmente estou formalizando. E isso é óbvio porque a gente, em torno de qualquer ponto, pega um aberto que seja difiomorfo, uma bola de Rn por uma parametrização. E o conceito de contrátil é invariante por homeomorfismos. Essa é uma vantagem do conceito de contrátil frente ao conceito de estrelado convexo. Um conjunto que é homeomorfo, um convexo, pode deixar de ser convexo. Um conjunto que é homeomorfo, um conjunto estrelado, pode deixar de ser estrelado. Então, isso não é bom para nós, para as coisas que a gente quer fazer. Mas, um conjunto homeomorfo a um espaço contrátil, ele continua sendo contrátil. Essa é a importância. Então, o que a gente está provando no item 2 é que uma superfície compacta, né? Vocês já sabem que se eu não boto nada sobre o bordo, é porque não tem bordo, né? A superfície compacta. Aqui eu só vou ressaltar, né? Sem bordo, né? Nunca é contrátil. Essa é a moral da aplicação 2. Se ela tiver bordo, claro que pode ser contrátil, né? Por exemplo, a bola fechada do Rn é uma superfície com bordo e é contrátil. Mas se a superfície compacta ela não tem bordo, ela nunca é contrátil. Isso que está dizendo aqui. E a prova de 2, a gente já fez com o teorema de Stokes. Com o teorema de Stokes é bem fácil, né? A gente fez no caso orientável com o teorema de Stokes. Porque se
a aplicação identidade fosse homotópica, uma aplicação constante, então essas duas formas deveriam ter a mesma integral. E esse integral, se a gente pega a forma de volume, sendo o caso de que M é uma superfície compacta e orientável, esse integral daria um número positivo, e esse integral aqui daria zero. A gente fez isso no caso orientável. Mas o bom desses teoremas, como eu falei, é que dá para estender no caso geral, né? Por exemplo, a gente não conseguia provar que a garrafa de Klein não era contrátil. Agora a gente pode. Ou até uma coisa mais simples, como que na aplicação 1, a gente não conseguia provar que a faixa de Möbius era impossível de retrair elas ao seu bordo, né? Agora a gente pode. E é bem fácil, não é a mesma coisa, né? Se H de M vezes 0,1 para M é uma homotopia, de classe, vocês já sabem que, em princípio, a homotopia é contínua e é o melhor que a gente consegue por causa do teorema da vizinhança tubular, né? A gente está no caso sem bordo. Não falei nada, não tem bordo. É uma homotopia de classe CK. O melhor que a gente consegue, então, é de classe CK-1, né? Entre identidade constante. Então, a gente faz a mesma coisa. Tem aqui o M, aqui tem a homotopia. M, aqui tem a homotopia, né? O 0, o nível 0, o nível 1. Aqui tem o H, aqui tem o M. E aqui tem a identidade. E aqui tem a constante. Então, a gente faz a mesma coisa que no caso 1. A gente pode pegar um valor regular de H, né? Pelo teorema de Sard. O teorema de Sard, ele é um pouquinho engraçado, né? Porque ele diz, tem valores regulares. Ele não te diz como obter um valor regular. Ele só te diz que tem, e tem aos montes, né? Tem um monte de valores regulares por tudo quanto é canto. A gente não pode pegar um sequer assim diretamente, mas tem aí. E só saber que tem um valor regular e que permite a gente trabalhar, né? Porque nesse caso, o H-1 de X0, ele seria uma superfície de dimensão 1, né? A mesma coisa que é agora há pouco, né? Se vocês observam, ser valor regular de H vai implicar em particular que o X0 não pode ser o valor dessa aplicação constante, né? A imagem inversa, ela não bate embaixo. Ou em cima, como quiserem. Eu confundo as coisas, né? Identidade é no nível 0, constante no nível 1. Então, o que vai acontecer é que se é valor regular, ela não pode bater em cima. H-1 de X0 interseção M vezes 1 é vazio. Por causa do fato do X0 ser valor regular, né? Se é valor regular, não pode valer a constante, porque a derivada aqui é completamente nula, né? Nessa tampa de cima, a derivada é nula. E pronto, né? Aí, H-1 de X0, interseção M vezes 0, é o X0. Porque aqui embaixo é a identidade. O único ponto que tem para a imagem, X0, é o X0. E o bordo de H-1 X0, o bordo dessa coisa, vocês já sabem que é H-1 X0, interseção no bordo, né? No bordo de
H vezes M vezes 0,1, né? É a restrição no bordo, né? Quer dizer, todos os pontos da pré-imagem estão no bordo. Isso vai dar, o bordo dessas duas coisas, vai dar vazio reunido com x0 igual a x0, né? Isso aí é uma contradição, né? De novo, pelo teorema 2. Teorema 2. Teorema 2 garante que isso aí é impossível, porque o bordo deveria ter um número par de elementos, né? Número par. Então, queria ressaltar isso, que esses dois teoremas sozinhos, eles não precisam de mais ninguém, né? De mais nada. A gente desenvolveu a teoria do grau, módulo 2, mas com outros fins. Eu vou falar disso depois. Só queria ressaltar que esses dois teoremas sozinhos conseguem fazer muita coisa, conseguem fazer coisas que a gente só conseguia desenvolvendo a teoria do teorema de Stokes. Eu não estou tirando a importância do teorema de Stokes, em nenhum momento estou fazendo isso, o teorema de Stokes é extremamente importante, mas é bom ter outro tipo também de ferramentas na mão que consigam fazer coisas até melhores, né? Nesse caso, esses dois juntos conseguem melhorar os resultados que a gente tinha com Stokes. Com esse teorema da retração, a gente conseguiu provar o teorema de ponto fixo de Brouwer, né? Então pronto, né? As coisas que a gente tinha com Stokes, esses dois teoremas, também conseguem fazer bem. E eu vou adicionar esses dois teoremas, muito importantes, eu vou adicionar um terceiro, né? Teorema 3. Ele tem muitas variações e muitas coisas. O teorema 3, que a gente provou na aula passada, é outro teorema, que sozinho, ou fazendo time com esses dois teoremas, ele consegue também fazer muitas coisas, né? O teorema 3 é o chamado lema de isotopia que a gente provou na aula passada, né? Esse lema de isotopia diz, né, que se M é dentro do Rn é uma superfície de classe CK, aqui é K maior igual a... Tem que ser 2 também, não? Porque eu preciso que os campos... eles sejam diferenciáveis de classe C1 para poder fazer... Não, pode ser 1. Tem que olhar bem na prova, mas pode ser 1. Uma superfície de classe CK e x0 ou x e y, né? X e y são dois pontos em M. Superfície conexa, né? Tinha que ser conexa, né? De classe CK. E x0 e x e y são dois pontos de M. Então, existe uma isotopia I M vezes 0,1 para o M de classe CK tá o quê? I sub 0 é identidade sobre M e I sub 1 ele pode fazer, ele é uma aplicação, um difemorfismo qualquer, mas I sub 1 de x deve levar x para o y, né? A gente provou isso. Inclusive, se vocês lembram o que a gente fez na prova, o que a gente provou de fato é que a isotopia I tem suporte compacto.
O que quer dizer no caso que a isotopia tem suporte compacto? Vou botar isso aqui entre aspas. Ter suporte compacto significa que fora de um compacto, a isotopia fica quieta, ela não mexe em nenhum ponto em todo o tempo. Isto é, I sub T restrito a M menos K é a identidade, né? Identidade sobre M menos K, né? Para um certo compacto K. E ainda a gente tem certo controle sobre esse compacto. Eu vou lembrar o que a gente fez para provar o lema de isotopia. E eu sei que não falei 100% todos os detalhes, mas se vocês têm alguma dúvida, podem olhar o livro do Milno para completar esses detalhezinhos. Mas a ideia era fazer primeiro isotopia de forma local, a gente tinha X e depois o Y. E a gente pegava uma curva qualquer, gama, que juntava o X e o Y no M. E o que a gente ia fazendo é preencher, né, esse caminho por bolas, por abertos que são difiomorfos, a bolas de raio 2 em Rn, né? A gente sabia que pegava cartas que iam parar na bola de raio 2 entrada na origem, né? E aí a gente sabia aí fazer uma isotopia nessa bola, que na bola de raio 1, que na bola de raio 1 essa isotopia fazia um meximento, ela mexia, né, as coisas, mas fora da bola de raio 1 ficava identidade, né? Já começavam a ficar quietos. Vou fazer esse assim, o melhor. Fora da bola de raio 1, essa aqui é a bola de raio 1. Aqui a isotopia ela fazia um meximento, como eu falei, de fato era um desplaçamento por um vetor, que esse vetor ia se encolhendo conforme a gente ia chegando perto do bordo da bola. E aqui começava a ficar identidade, né? Então essa isotopia levava para cima e conseguia construir uma isotopia que fora dessa pequena bola branca, ela ficava identidade, né? E por causa disso, a gente conseguia estender a isotopia para todo M. Então a gente ia fazendo essa viagem. Eu vou tentar fazer um desenho aqui melhor, de forma que os pontos que a gente mexia do x0, o seguinte ponto que a gente fazia uma translação era esse, x, né? Um ponto aqui na interseção. Então, a gente fazia isotopia de forma de que esse x vai parar aqui no x0, e esse x0 vai parar num ponto U0 dentro da bola de raio 1. E a gente fazia o truque que fez a aula passada, né? De fazer um campo de vetores que leve o 0 no 0 e vai encolhendo até chegar no 0 depois da bola, né? Então a gente tem uma isotopia de AK para cá, faz o mesmo truque, tem uma isotopia de AK para cá, de AK para cá, de AK para cá, de AK para cá, até chegar no final. Essa é a ideia. O bom disso é que, se vocês reparam, em todo momento essas composições, essas isotopias, deixam quieto esse lado de fora, né? Esse lado de fora das bolas. Essa isotopia, vocês têm que armar ela direitinho, mas do lado de fora a isotopia fica quieta, né? É a identidade. Então o suporte de isotopia, aquela parte onde ela mexe mesmo, onde ela não é identidade, está atrapado num pequeno compacto que contém uma curva conectando X com Y. Essa é a ideia. Tá bom?
Isso é bem útil. Quer dizer, não é uma isotopia assim tão boba, não, né? É uma isotopia boa. E as aplicações disso, tem várias. Vou escrever algumas. Algumas aplicações. Se dimensão de m maior ou igual a 2, né? E x1, k, sei lá. Já gastei a letra K, né? Ah, tudo bem. E y1, yk são conjuntos quaisquer de k elementos de M bom, já gastei K, né? Vou botar R de M com R elementos, né? Se eles não se repetem, né? Então existe, essa seria a aplicação 1. Né? 1. Aqui vou botar aplicações. Se dimensão de M é maior ou igual a 2, e x1, xr e yr são conjuntos quaisquer de M com R elementos, então, existe um diffeomorfismo φ de M para M, φ pode ser φ, bom, tudo bem. Tá ok? Φ de x1 é y1, φ de x2 é y2, e φ de xn, xr é yr. Quer dizer que os diffeomorfismos de M para M fazem tudo o que a gente quer, né? Eles podem ficar mexendo com os pontos do jeito que a gente quer. Aqui tem x1, aqui tem x2, aqui tem xr, por aqui tem y1, por aqui tem y2, por aqui tem yr. Então a gente é capaz de encontrar um diffeomorfismo de M para si mesmo que leva as coisas do jeito que tem que levar, né? O x1 vai parar no y1, o x2 vai parar no y2, o xr vai parar no yr. E a prova disso é simples, né? O único que a gente tem que fazer é usar o lema de isotopia muitas vezes e com um certo cuidado. Fica claro que a prova só vai valer quando a dimensão é maior ou igual a 2, porque em dimensão 1 é falso, né? Em dimensão 1, não pode ter um diffeomorfismo da reta na reta, que vai mandar esse conjunto nesse aqui, né? Porque os diffeomorfismos da reta na reta, eles são rígidos, eles têm uma propriedade de monoticidade, né? Eles não podem ser de qualquer jeito. Então, na reta é impossível. Isso aqui é impossível, levar esse sistema nesse. Mas, em dimensão superior, é mais facinho porque o negócio é mais livre, né? E a ideia para fazer isso é fazer primeiro uma isotopia que mande o x1 no y1, seria a primeira isotopia, e que deixe todos os demais quietos.
E a gente pode fazer isso bem fácil, considerando uma curva que une x1 com y1 sem passar pelos outros pontos, sem passar por x2 e xr. A gente pega uma curva que une x1 com y1 e não bate nesses pontos. Então, nesse caso, quando a gente faz essa cobertura na prova do lema de isotopia, os outros pontos eles não se mexem, né? O x2, x3, xr ficam quietos. O único que a gente tem que fazer, uma vez que a gente escolheu uma curva que une x1 com y1 e não bate nesses pontos, é pegar essas bolinhas pequenas para que continuem não batendo nesses pontos. E então a primeira isotopia que a gente construiu consegue fazer isso. Então a primeira isotopia transformou esse conjunto nesse aqui. A segunda mandaria o y1, deixaria quieto, porque a gente já conseguiu o que a gente quer. O x2, ele iria parar no y2 e os demais ficam quietos. Então é a mesma coisa, né? Eu só vou mandar o x2 no y2 e vou deixar os demais quietos. E nesse caso, eu tenho que pegar uma curva que une x2 com y2 e não bate nos outros desse conjunto. Tudo bem? E assim a gente faz a composição até o final. Até o último, né? R. Só deixa eu checar uma coisa. Eu acho que estou esquecendo uma coisinha. Bom, aqui alguém pode perguntar, eu posso ter tanto azar que o y1 pode ser igual ao x2, por exemplo. Então aí não daria para fazer isso, né? Mas se esses conjuntos fossem iguais, aí, o dimorfismo seria identidade. Então tem que ter pelo menos um par de elementos distintos. Então por aí deveria começar, né? Por esse par de elementos. E fazer que tudo funcione bem. Então esses negocinhos é só questão de acertar, mas a isotopia é clara. Tá bom? A outra aplicação, 2, é uma pergunta interessante, ou responde a uma coisa interessante. Se x1, x2, xr é um conjunto finito, né? De M. Então, existe uma parametrização local φ de U0 para U de M, que contém, né? Que contém esses pontos. Não importa quantos pontos eu tenha, pode ser 100, 500, 1 milhão, é importante que seja uma quantidade finita, e não importa de que lado da superfície eles estejam, não importa de que lado da superfície eles estejam, pode ter alguns aqui, vou marcar com laranja. Pode ter um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não importa onde eles estejam, com certeza vai ter uma carta, até pode estar do lado de trás, né?
certeza vai ter uma carta, uma parametrização que contenha todos eles. Esse seria o U, esse seria o φ, esse seria o zero. Assim que funciona. Não importa quantos pontos sejam e onde eles fiquem na superfície, com certeza tem uma parametrização que os contém. Isso é bastante útil também na prática para trabalhar com superfícies. É bem útil. E a prova disso é bem fácil, né? A prova disso é simplesmente, para provar isso, o que a gente faz, a intuição que a gente faz é a seguinte, eu faço o desenho, né? Eu pego uma carta, aqui é o M, eu pego uma carta qualquer, psi, aqui for, dá na mesma qual for, V0. Tem aqui as coisinhas do M, né? Esse aqui é X0, X1, né? X1, X2, X3, XR, o que for, né? E aqui eu pego R pontos. Aqui dentro eu pego Y1, Y2, YR. Aqui dentro eu pego R pontos. Aí eu utilizo o diffeomorfismo que eu chamei φ, agora eu me arrependo de ter chamado φ. Diffeomorfismo sei lá, nunca tem um nome, nunca gosto de F, porque F para mim é função. Nunca sei chamar um diffeomorfismo. Tem que melhorar isso. F, né? Diffeo. F. Então a gente pega uma carta qualquer, uma parametrização qualquer, R pontos, e aí a gente pega o diffeo da aplicação 1, que manda Y1, Y2 e YR nos pontos que eu falei, né? Nos X1, X2, XR. Então, a parametrização que eu procuro, o F, ela deforma enormemente a φ, né? Esse aberto V agora vira U, né? Então, a φ, a parametrização que eu procuro é compor o diffeomorfismo com psi. A ideia é essa. E aí fica claro que isso continua sendo uma parametrização e ela contém qualquer conjunto finito de pontos que vocês queiram. Uma boa pergunta em cima disso é que, beleza, eu consigo encontrar parametrizações que contêm milhões e milhões de pontos sobre a superfície, né? Que outros tipos de conjuntos a gente pode conseguir pegar numa parametrização? O seguinte passo seria pensar, por exemplo, se qualquer conjunto compacto dentro de uma superfície M, ele pode estar contido numa parametrização. Essa é uma boa pergunta que eu deixo no ar para vocês pensarem um pouquinho. E para ir para o descanso, vou fazer a última aplicação para ir para a pausa. A terceira seria, só para não enganar vocês, né? Esse argumento funciona para a dimensão maior ou igual a 2, né? Para a dimensão maior ou igual a 2, a gente consegue esse diffeomorfismo aqui. Para a dimensão 1, também é verdade, mas aí a gente tem que pegar o teorema de classificação da superfície de dimensão 1, né? O teorema de classificação da superfície de dimensão 1 diz que uma superfície uma superfície de dimensão 1 sem bordo só pode ser o círculo ou o intervalo, né? E em ambos casos, isso aqui é óbvio. Então, em dimensão 1, tem que usar o teorema de classificação
e em dimensão maior ou igual a 2 tem que usar esse argumento. E a última aplicação responde uma pergunta também que eu fiz faz tempo. M conexo, né? Em tudo isso aqui, né? Nas aplicações, em todas as aplicações, para funcionar o lema de isotopia, a M conexa, tá? Eu não estou colocando, mas as aplicações utilizam as hipóteses do lema. Então, M conexa. E na aplicação 3, no caso de M conexa, eu faz tempo pedi para vocês na lista de exercícios provar que 2 pontos, X0 e X1 qualquer, poderiam ser conectados por uma curva CK, né? Existe gama, de 0 a 1 para M, de classe CK, tal que gama de 0 é igual a X0 e gama de 1 é igual a X1. Aí a curva que inicialmente a gente constrói, ela tem uma aparência horrível, né? Curva mais ou menos é assim, né? A gente primeiro constrói uma curva de classe CK por partes e depois a gente trapaceia, né? Porque quando a gente pensa numa curva de classe CK, o desenho que a gente faz é esse, né? Mas uma poligonal, dependendo de como ela for parametrizada, ela é até de classe sem infinito. Então esse é o truque que a gente faz, né? E não é bom, né? A gente fica com um mau gosto, assim, tipo, poxa, ela é sem infinito, mas não é o que eu procurava. Eu não estava procurando isso quando eu falei uma curva sem infinito, né? Eu estava procurando uma curva legal, né? Uma curvinha assim, e ainda assim possível que ela seja simples. Tem que ser regular, quer dizer que a derivada é sempre diferente do zero. E ainda seria melhor para mim se fosse uma curva simples, né? Porque se tivesse interseções, eu poderia tentar apagar elas, né? Eu vou tentando apagar, claramente aqui nessa curva laranja não tem um algoritmo muito claro para apagar as interseções, mas se eu consigo uma curva assim, de verdade, né, como a gente está esperando, seria bom. Então, com o lema de isotopia, a gente consegue. Então, a gente pode botar gama de classe CK, que seja regular. Regular significa que a derivada é sempre diferente do zero, né? Já não tem mais essa coisa. E simples. Quer dizer que ela é eficiente, né? Se ela tivesse autointerseções, a gente apaga as interseções e vai ficando uma simples de verdade, né? E para fazer isso é bem fácil, né? Para fazer essa curva, o que a gente faz primeiro é pegar uma parametrização qualquer, mas dessa vez, esse é um aberto, dessa vez, o cara que está embaixo é uma bola de raio R, qualquer bola. Eu pego 2 pontos ali, y0 e y1. Nesse caso, claramente, para esses 2 pontos, existe uma curva, né, simples, que os una, né? É simplesmente olhar para baixo, o 0 ou 1, né, na carta, os pontos que correspondem, e aqui nessa bola, a curva que eu estou procurando é o segmento, né? Então, esse segmento aqui em cima dá uma curva com essas características. E o que a gente faz para concluir? Faz o lema de isotopia, né? Constrói um diffeomorfismo segundo 2, que manda y0, isso aqui é a linha reta, né? Isso aqui é a linha reta, né? Constrói um diffeomorfismo que manda y0 no x0 e y1 no x1. E essa curva laranja agora vira a curva que eu estou procurando, né? Alfa, gama. Ela é fechada e simples, ela é regular e simples, porque por diffeomorfismos, essa propriedade regular e simples, ela se preserva por diffeomorfismos, e ela é diffeomorfa uma curva que é regular e simples. Então acabou a história, né? Não tem mais essa curva horrorosa que a gente
constrói de primeira, né? Tem uma curva legal. E o lema de isotopia tem todas essas aplicações. Vamos fazer uma parada de 5 minutos e vamos continuar depois.